Meus amados, diletos irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Amém? Estamos de volta dando seguimento ao nosso estudo, à nossa análise bíblica no capítulo 15 de Samuel. Nos dois conteúdos anteriores, nós havíamos falado sobre a rebelião de Saul, a revelação de Deus a Samuel, mostrando o seu arrependimento em linguagem humana de ter posto Saul como rei. Portanto, estaremos analisando o encontro de Samuel com Saul. Por isso, eu gostaria de vos convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 15, versículos 12 e 13 do livro em estudo. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento à sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Observe o texto. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Podemos depreender desse texto, desses dois versículos, desse encontro, alguns elementos importantes. Conforme estamos relatando esses episódios que envolvem a vida de Saul, deu-se lá por volta de 1079 antes de Jesus Cristo. Saul e Samuel encontram-se na manhã seguinte à batalha com o rei Agag. Houve a batalha e, logo em seguida, Samuel encontra-se com o rei tirano, o rei louco, o rei arrogante, o rei indisciplinado, incorrigível, como estamos analisando a história de Saul. Você observou um elemento de início aqui neste versículo 12? A Bíblia diz: já chegou Saul no Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna em sua própria honra. Analise que a natureza de Saul não muda de forma alguma. Desde o princípio do seu chamado, que ele vem errando, e Deus vem observando e dando oportunidades para que ele pudesse melhorar na sua conduta, mas não tinha jeito. Ele foi tão atrevido, tão arrogantemente, que ele edificou um monumento em sua própria honra, exaltando a si mesmo. Veja o quanto é forte o contraste entre Saul, Moisés e Josué. Moisés e Josué erigiram monumentos em exaltação a Jeová, para glorificar a Jeová, em reconhecimento da ação de Jeová
no meio do seu povo, enquanto Saul erigiu um monumento em honra a si mesmo. É a hipocrisia, a altivez, a arrogância e o orgulho próprio de um cidadão, de tal forma que, com ele, o único a imitá-lo ou a comparar de forma semelhante foi Satanás, Lúcifer, que exaltou a si mesmo e se encheu de orgulho. Como um rei dessa forma poderia conduzir as ovelhas da casa de Israel? No texto seguinte, nós temos o primeiro encontro do profeta de Deus com este homem. O versículo de número 13, veio, pois, Samuel a Saul. Possivelmente, essa chegada de Samuel teve um certo tempo, um percurso a correr. Territorialmente, ele estava talvez em uma distância considerada na região. Então, dado a essa distância, Samuel se programou e finalmente chegou a onde estava Saul e o contemplou face a face. A gente pode observar a hipocrisia de Saul, a audácia, a frieza de comportamento, a frieza de natureza. O versículo de número 13 diz: E Saul lhes disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Analise que ele não foi cordial, não foi sincero com o próprio profeta, como se o profeta estivesse alheio dos fatos envolvendo a vida deste rei. Lembre-se que Deus estava sempre observando e revelando ao profeta as condições deploráveis de Saul. Mas ele, na sua mentira, na sua hipocrisia, afirma que executou a palavra do Senhor. O rei tirano, arrogante, pensou que tivesse alcançado uma esplêndida vitória contra os amalequitas. Ele achou que foi vitorioso na batalha, aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus foi um fracassado contínuo. Aos olhos de Deus, o Senhor considerou aquela batalha um fracasso total, uma tragédia. Porque não é pelo fato de Saul ter matado centenas ou milhares de amalequitas que ele poderia gabar-se de uma suposta vitória. Porque quem determina as condições e os resultados das coisas em nossas vidas é Deus. O ponto de vista nosso é uma coisa, o ponto de vista de Deus é outra coisa. Você pode até dizer que foi um herói no ministério, um herói naquela causa que puseram em tuas mãos e você voltou para casa cheia de orgulho próprio, fez missão tanto tempo, fez tantas coisas,
tantas igrejas e volta cheio de orgulho, cheio de experiência e se gabando de muitas vitórias, mas ao seu modo, segundo o teu olhar. Esse retorno seu aos olhos de Deus, talvez não é dessa forma. Talvez você não voltou um herói, mas voltou como uma pessoa fracassada, que não teve condições de continuar o ministério. Então nunca se gabe das coisas achando que elas aparentemente são aquilo que você vê com teus próprios olhos. Mas deixa Deus inspecionar a obra. Deixa Deus inspecionar as coisas e avaliá-las do seu modo. Aí sim as coisas funcionam. O que foi com Saul? Executei a obra do Senhor. Para Saul ele foi um grande herói, um grande vencedor. Mas, diante de Jeová, ele agiu e fracassou. Foi mais um fracasso, foi mais uma derrota, foi mais um desapontamento para o profeta e para Deus. Saul conseguiu mentir para Samuel a respeito dos resultados da guerra. Mas o homem pode mentir ao outro. Porém, para Deus, ninguém mente. Ele conhece a estrutura da nossa natureza humana. Ele sabe de tudo sobre nós, por dentro e por fora. Talvez Saul pensou que a sua mentira não seria detectada pelo profeta, não seria observada. Ou talvez, em sua mente, ele achou que foi um vitorioso. Enfim, a situação para Saul não era favorável. Ele não estava condizente com as determinações de Deus. E por isto, esse encontro começa a ter um forte indício de uma reprovação cabal, que de fato foi o que veio a acontecer. Pobre Saul, mais uma vez, como sempre, enganando-se a si mesmo. Sempre Saul fazia as coisas pelas metades. E quando Deus nos dá um encargo, uma missão, elas não devem serem feitas pelas metades. Você deve cumprir da forma correta. Enquanto Saul, conforme o texto, podemos entender que ele obedeceu aos mandamentos de Deus pelas metades. Ele não fazia as coisas certas, corretas e completas. A semelhante de Saul, quantos que tentam fazer as coisas de Deus, fazendo apenas aquilo que lhe agrada, fazendo apenas aquilo que são dos seus interesses, e não fazem conforme foi determinado por Deus. Isto é perigoso para o ministério. Isto é perigoso para o obreiro. Isso é perigoso para o presidente de uma igreja, de um campo. E nós estamos vivendo uma vergonha na Assembleia de Deus, tanto do ponto de vista convencional como local. Quantos escândalos de obreiros que anteriormente, na sua escalada ministerial, foram a bênção. Porém, chegou um momento em que eles começaram a pender-se pelo caminho da tirania, matando outros obreiros para tomar posse do poder e ocupar lugares preferenciais. E acredite, eu sou uma vítima desses gulosos e gananciosos pelo ministério.
Pela misericórdia de Deus, eu fui professor na faculdade da igreja aqui na minha cidade, fui missionário, ministrei a palavra do Senhor, tenho uma vasta experiência ministerial, mas por causa da inveja, do ciúme desses canalhas, hoje eu estou servindo a Deus aqui dentro da minha casa. Foi o lugar onde eu encontrei paz para servir a Deus em paz. Fui até a última consequência, lutando para permanecer no ministério, servindo a Deus, como sempre. Mas, toda vez que eu pegava uma função que Deus abençoava, as pessoas se reuniam, eu era entesourado. Cheguei um tempo a fazer uma proposta para um determinado pastor-presidente para adquirir condições financeiras para construir uma igreja. Falei, pastor, eu tenho um material que dá para fazer um livro para uma maratona bíblica com jovens. Vamos transformar esse material aqui num livro? 3.003 perguntas bíblicas com respostas com base teológica. E ele teve a audácia de dizer para mim o seguinte: eu estou pastor há mais de 27 anos, nunca escrevi um folheto, você agora quer escrever um livro? Por que não pede logo o ministério, a presidência? Foi um desapontamento para mim terrível. Foi um baldo de água fria sobre mim. É a visão mesquinha desses tiranos que estão na frente da Igreja de Jesus Cristo, achando que essas igrejas lhes pertencem, que ele é o proprietário dela, mas estão redondamente enganados. E foi justamente o que Saul pensou. E como muitos que querem agradar a Deus, fazendo apenas aquilo que é agradável a si mesmo. E não adianta, Deus não aceita. Esses lobos devoradores deixam de fazer o certo para fazer apenas aquilo que lhe rende lucro, que dá certo financeiramente. Esta é a visão desses falsos profetas em nossos dias. E temos de cuidar desses detalhes. Igreja, chega de sentar nos bancos esperando o mês da Santa Ceia, esperando o envelope do dízimo, que é tudo que esses canalhas querem. Prender você sustentando os seus prazeres, a sua luxúria. Não sou contra que você contribua com a obra, mas ore a Deus e analise bem de que forma você está contribuindo e para quem você está entregando o seu dinheiro. Para Deus ou para um ganancioso transvestido de pastor? É duro, mas essa é a realidade. E foi exatamente sobre isso que Deus estava entristecido por pôr Saul no trono de Israel, e em nenhum momento da sua vida ele condiz com o trato de Deus, com o plano de Deus, com as ordens de Deus. E por isso Samuel o confronta. E nesse primeiro confronto ele tenta esconder com a sua hipocrisia, dizendo que fez e executou a obra de Deus, cumprimentando Samuel com a paz do Senhor. Mas as aparências não enganam o profeta de Deus. E é muito perigoso isto porque, geralmente, as pessoas honestas terminam acreditando nas mentiras das pessoas que repetidamente elas parecem serem verdades. O cara é tão mentiroso que mente tanto que até mesmo ele acredita que está falando a verdade. É o que está ocorrendo no Brasil hoje, nessa presidência maldita, esquerdista e comunista. O Brasil assaltado por essa coja de ladrões, criminosos de alta periculosidade,
que não consegue mais esconder os seus crimes em todos os órgãos públicos. E então está aí esse debate, essa guerrilha da esquerda contra a direita, do bem contra o mal. Resultado das mentiras deslavadas que eles querem pregar como se fosse verdade. Mas o povo de bem, a direita conservadora, não deixa ser enganada e ludibriada por esses canalha. Imagine então no contexto espiritual, ministerial. Por isso, igreja, está na hora de você abrir a mente e analisar com mais profundeza quem é aquele que é teu mentor espiritual. Quem é esse pastor que o homem colocou na frente, na tribuna, para dirigir a sua vida, manobrar a sua vida e controlar o que você tem e o que você é. Essas pessoas terminam perdendo o controle e chega a um ponto que não consegue mais fazer a diferença entre a verdade e a mentira. As narrativas construídas para destruir a verdade, os costumes, a cultura judaico-cristã, são tão profundas, são tão bem arquitetadas, esquematizadas, que eles não conseguem mais fazer a diferença entre a verdade e a mentira dos fatos. E o país entra em declínio econômico, religioso, em declínio total. E nós estamos vivendo, como eu estou dizendo, uma situação lamentável no Brasil. Estamos vivendo no Brasil uma decadência moral, espiritual e econômica alarmante. No fim de tudo isso, você engana a você mesmo. Se distancia de Deus e perde a credibilidade com todos. Termina entrando numa enrascada, num abismo sem retorno. Perdendo a credibilidade com Deus, com o ministério, com a igreja, com o patriotismo na questão cívica brasileira, e você se torna um procurado. E acredite você que se levanta contra uma nação e os seus costumes. Cuidado, porque aquilo que você pretende fazer à nação brasileira, você exatamente sofrerá todas essas coisas na pele. Para você entender que o soberano de uma nação não é o STF. O soberano de uma nação é Jeová, é o Deus de todas as nações. Ele entregou nas mãos de Jesus Cristo todo o poder, toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que tem domínio dos vivos e dos mortos e tem em suas mãos a chave do inferno. Então, cuidado você que está colocando as suas mãos imundas nos servos de Deus, no povo de bem, porque Deus vai cobrar e quando ele cobrar, você não terá como escapar. E para concluir, quando as pessoas fazem isto, assim como Saul fez, perde, como eu disse, totalmente a sua credibilidade e termina perdendo também o relacionamento com as pessoas. E você fica enclausurado no casulo, sozinho, pagando a sentença dos seus crimes em um lugar, em uma penitenciária, em uma cadeia pública, em algum lugar de detenção na questão social brasileira.
E na questão espiritual, você, pastor, perde a credibilidade, a confiança do povo. E quando você cai na malha daqueles que produzem conteúdos na internet, você está frito. E não adianta xingar essas pessoas que criam conteúdos, porque essas pessoas, elas estão prestando um serviço para a igreja que não tem voz, pois você, tirano, não dá a autoridade da igreja falar, dos obreiros falar. Você é um tirano, mas Deus sabe como trabalhar. Deus levanta criadores de conteúdo e joga você na rede, no ridículo, para que a sociedade e a igreja possa observar que tipo de líder ela tem. E é por isso que a igreja está passando uma vergonha nesses últimos dias. A Convenção Geral das Assembleias de Deus, a Convenção do Estado do Paraná, pastores presidentes que eram antes homens dignos de toda credibilidade, escritor, hoje não passa de fantoches e objetos de palhaçada na mídia, na cidade, no bairro em que mora, na rua em que mora e assim por diante. Tantos pastores presidentes aí passando vergonha, porque as suas iniquidades, a sua tirania estão sendo expostas. E eles estão tão acostumados com essa situação que não conseguem ver a realidade. Pelo contrário, quando Deus chega, quando o profeta de Deus chega, ele o saúda. Deus abençoe sua chegada. Fiz tudo conforme tratamos, conforme Deus falou, destruir todos os inimigos. É mentira! Sabe por quê? Porque Samuel ouviu um sonido de ovelhas. Samuel ouviu algo estranho naquele acampamento. E o que foi? Nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus, a repreensão de Samuel a Saul. Se essa palavra foi importante para você, compartilhe. Deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal. Divulgue a palavra de Deus. Pois no nosso quadro do Gênesis a Apocalipse, estaremos analisando a palavra de Deus livro por livro, capítulo por capítulo, querendo Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, da minha vida. Dependo demais da graça de Deus, mas não podemos desapegar desta palavra, desta graça. Que Deus tenha misericórdia de mim, da minha vida, e me guarde coberto no precioso sangue de Jesus Cristo. E a você também. Fique na paz, em nome de Jesus. E até a próxima.